E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar uma série de vídeos aqui de divulgação científica sobre a terapia eumíntica. E a terapia eumíntica é o que? É um tratamento experimental, uma bioterapia. O que é uma bioterapia? É uma terapia por meio de animais que podem fazer bem pra gente. Animais que, de alguma forma, na relação com eles, na interação com eles, eles podem fazer bem pra gente. Então, o que eu estou trazendo hoje para vocês aqui é um tipo de bioterapia que é a terapia eumíntica. Também existe terapia por meio de abelhas, da ferroada da abelha. Existe a utilização de larvas, por exemplo, em ferimentos para diabetes, né? Eles têm um papel muito importante ali na recuperação daquela ferida de diabetes. E hoje eu quero falar da terapia eumíntica. Eu quero falar do início dessa perspectiva, do início do tratamento com eumintos, e não a exterminação dos eumintos, mas ter os eumintos em uma infestação controlada e leve, e isso ter um efeito benéfico no organismo. É uma terapia que tem um conjunto de evidências que é crescente e é impressionante, é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, somente no ano passado houve uma publicação de artigos científicos e artigos, a maioria deles indexados no PubMed. E esses artigos, eles tiveram mais ou menos aí no ano passado um artigo a cada 6 dias, um artigo em terapia eumíntica, e a maioria indexados no PubMed. Então é algo que está muito presente no meio científico e não é protocolar ainda, mas é uma terapia experimental. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Necator americanus, que é esse aqui da esquerda, tá? É um vermezinho que não passa de 1 centímetro, o maior é a fêmea costuma ter mais ou menos 1 centímetro, o macho um pouquinho menor, é uma cobrinha de mais ou menos 1 centímetro, e o calibre de um fio de cabelo. Então é bem fininho, uma serpentezinha de 1 centímetro, mas bem fininho, imagine ali, tá? E aqui do lado dele tem um outro ancilóstomo, que é o ancilóstomo duodenale, para o qual ainda não foi descoberto nenhuma propriedade terapêutica. Então vou falar somente do Necator americanus. E vou falar do início da história do Necator americanus. Eu quero trazer a história lá para a década de 80, tá? Com um médico chamado... Desculpe, um farmacêutico, né, chamado David Pritchard. Não sei se ele é médico ou farmacêutico, mas é do departamento de farmácia da Universidade de Nottingham. Então vamos lá, vamos falar um pouco de David Pritchard. No final dos anos 80, David Pritchard, isso é uma matéria da Folha de São Paulo, estou colocando na descrição para vocês, uma tradução de uma matéria originalmente publicada no The New York Times. O David Pritchard estava então no final dos anos 80 na Papua Nova Guiné. E aí é relato dele, abre aspas, não falávamos a língua local e estávamos insuficientemente equipados, ele recordou, mas criamos uma relação com as pessoas, nós dávamos vermífugos a elas e pedimos educadamente que elas colhessem sua matéria fecal em baldes para nos dar. Então aí eles passaram a investigar, olha que interessante. O ancilóstomo infiltra o hospedeiro sob a forma de larvas expelidas em excrementos, peneirando amostras fecais para extrair os vermes eliminados depois das pessoas terem tomado vermífugos. A equipe chegou a uma conclusão. Os moradores locais que tinham em seu sangue os níveis mais altos de anticorpos relacionados a alergias apresentavam os parasitas menores e menos férteis, indicando que aqueles anticorpos lhes proporcionavam certo grau de proteção contra a ancilostomíase. Mas os ancilóstomos retaliavam. Depois de ter seu trato digestivo colonizado, o hospedeiro com frequência dava sinais fracos de reação imunológica, levando Pritchard a suspeitar que os vermes estivessem reduzindo as defesas das pessoas. Passar longas horas sentado na selva nos deixa tempo para pensar, observou Pritchard. E isso levou à ideia de que as cargas de vermes de intensidade tolerável poderiam ser benéficas sob determinadas circunstâncias.
Em 2006, depois de seu experimento de autoinfecção, os Serviços Nacionais de Saúde autorizaram Pritchard a conduzir um estudo com 30 participantes, 15 dos quais receberam 10 ancilóstomos cada. Então, eu estou trazendo o que aqui para vocês? Esse estudo, que se iniciou em 2006 ou 2007, lá na Universidade de Nottingham, após David Pritchard ter conseguido isolar e comprovar que era seguro. Ele conseguiu isolar o Necator americanus, conseguiu isolar, eu não me lembro exatamente com quantos que ele se auto-infectou, mas isolar é o quê? É você conseguir pegar o Necator americanus, você ir lá nas fezes, vai ter que pegar as fezes de alguém contaminado, né, infestado com ancilostomias, com Necator americanus, vai ter que pegar os ovos, levar para o laboratório, pegar as fezes, separar aquilo da matéria fecal, fazer com que esses ovos eclodam, porque eles demoram 7 dias para eclodirem. Então eles têm que ficar durante 7 dias a uma temperatura média de 30 graus Celsius o tempo todo e bastante umidade. E não pode bater luz em cima, diretamente em cima. Então tem que estar na sombra. E aí ele conseguiu reproduzir tudo isso em laboratório e conseguiu fazer com que os ovos eclodissem. Eclodindo, você precisa, aí a eclosão, fazer com que esses ovos, essas larvas, as larvas microscópicas que saem desses ovos, que elas migrem para uma água destilada. E aí as larvas na água destilada e bem limpa, você pode ir tentando ali com micropipeta e pegando gotinha por gotinha e separando a quantidade de larvas que você vai tentar fazer a infestação em alguém. E essa infestação, ela é pela pele, porque o Necator americanus, o Ancylostom duodenale, eles provocam ancilostomíase. A ancilostomíase é aquela doença do Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, que é chamado de amarelão, porque em grande quantidade, se a pessoa se infestar com centenas de ancilóstomos, principalmente o Ancylostom duodenale, a pessoa vai ter um problema, ela vai começar a ter anemia, porque o duodenale ele tem um consumo de sangue muito maior do que o Necator americanus. Mas mesmo o Necator americanus, se houver uma infestação grande também, de centenas de Necator americanos, a pessoa vai ter muitas dores, mesmo com menos que isso, né? Vai ter muitas dores e ela vai ficar anêmica. Aqui no caso, o experimento foi com 30 participantes e 15 receberam 10 Necator americanos cada. Inclusive, eu conheço uma das pessoas que foi sujeito desse experimento em 2006, 2007. É um colega que hoje ele ajuda a organizar toda essa questão da terapia homíntica no mundo todo. O nome dele é John Scott. Eu posso falar o nome dele aqui porque é figura ali pública. Tá? E o John Scott foi um dos sujeitos. Ele tinha a doença de Crohn, tá? E mais alguns outros problemas autoimunes e de ordem autoimune e a ordem alérgica. John Scott foi um desses 15 sujeitos e essas pessoas, parece que nenhuma delas, depois vocês leiam com calma, estou colocando o link da Folha de São Paulo, parece que nenhuma delas quis depois tomar vermífugo para ficar sem, no caso, sem os ancilóstomos, que eram somente 10. Elas ficaram com 10 somente 10 Necator americanos que cresceram em seus intestinos, e o Necator ele entra no organismo, entra pela pele, e depois durante 6 a 8 dias, ele entra pela pele, entra na circulação, já vai para os pulmões. De 6 a 8 dias ele fica nos pulmões e depois desse período ele vai para os intestinos. Ele faz aquela migração que é chamado ciclo de Loeffler, né? Que é uma migração que se faz pela traqueia para o esôfago. E aí vai ocorrer um pouco de tosse, um pouco de produção de muco, porque ali as larvas estão ali e estão tentando passar da traqueia para o esôfago para ir para os intestinos. E depois nos intestinos elas ficam ali, ali se estabelecem, ficam bem pinçadas nas paredes do intestino delgado.
inclusive o nome em inglês para ancilóstomo é hookworm, que é verme anzol, que ele fica lá pinçadinho, grudadinho, e depois de 21 dias já estão em tamanho adulto. Só que essas pessoas, elas foram avaliadas depois de 12 semanas, depois de mais ou menos, no caso aí, um pouco mais de 60 dias, tá? Então as avaliações em experimentos começam a partir disso. E aí são avaliações as mais variadas, de sintomas, de relatos das pessoas. Eu não tenho detalhes de todo o protocolo. Mas a maioria delas, se não todas essas 15, aqui depois vocês leem com calma para saber, mas não quiseram tomar o vermífugo, não quiseram ficar livres do Necator americanus. E o John Scott está até hoje com o Necator americanus. Eu já estou com o Necator americanus em meus intestinos muito bem instaladinho desde outubro, novembro de 2016. Estou muito feliz. E o John Scott já está aí desse tempo todo com o Necator. Ele também tem hospedado um outro euminto, um outro verme que tem demonstrado também propriedades terapêuticas. Eu não sei exatamente aqui o nome. Então, a história é muito interessante. Vejam como essa história começa. Claro que tem toda a questão da teoria da hipótese da higiene, que eu posso falar num próximo vídeo. O que foi essa hipótese da higiene lá no início, como ela surgiu e qual é essa relação do nosso sistema imunológico com o nosso ecossistema, com as bactérias que nos habitam e com, inclusive, aí, seres macroscópicos como alguns vermes e como eles coevoluíram com a espécie humana. Houve uma evolução conjunta com a espécie humana e talvez nós tenhamos aí a necessidade de ter sim um perfil eumíntico, de termos alguns vermes, nem que seja em pequena quantidade, para poder modular melhor as ações de nosso sistema imunológico para que ele não fique com ações muito exacerbadas como as reações imunes ou alérgicas. Então é isso para introduzir um pouquinho da história. Volto novamente aqui para conversar com vocês mais sobre essa história, para falar da hipótese da higiene. É isso então, meus queridos. Se vocês gostaram, compartilhem, dê um like e a gente vai se falando.